Pessoal, tudo bem? Boa noite. Obrigado pela presença de todos vocês aqui em mais um Diálogos no LAI. Hoje nós estamos dessa natureza, um assunto que seja de interesse mais ou menos geral da nossa comunidade acadêmica, e geralmente a gente traz convidados de fora para tratar de temas que são relevantes aí no nosso dia a dia. E pessoal, esse é particularmente um tema que eu acho extremamente importante, que a gente vive todos os dias aqui, tá? Seja como professor, orientador, seja alguns como estudantes, que é o que fazer depois da pós-graduação. Tá certo? Na verdade, o que a gente vai falar aqui, né, o que a Evelise vai falar serve também para depois da graduação, mas a gente fez questão de dar um enfoque especial nessa nossa noite, tipo de profissional que uma empresa está esperando, talvez não, e são essas e outras coisas, então, que a doutora Evelise de Souza Monteiro Fonseca vai falar para a gente. Evelise, muito obrigado por você ter vindo, a gente está contente. Ela é egressa da nossa escola, então ela está feliz. Ela fez mestrado em Medicina Veterinária pelo Programa de Patologia Experimental e Comparada, também na FMVZ, e doutorado também no mesmo Programa de Patologia Experimental e Comparada. Então ela é super FMVZ, na verdade, 4 vezes FMVZ, tá certo? Atualmente ela é analista de assuntos regulatórios na SEVA. Escutam, nossa, até eu me escuto agora. Então, é um prazer estar aqui, né? Obrigado pelo convite. É um prazer voltar para a escola, eu sou FMVZ. Quem está fazendo graduação, a galera que levantou a mão, costuma assistir essas palestras, vocês pensam em seguir pós-graduação, vocês já estão fazendo IC, como é que é? O que vocês esperam nesse final de graduação? Você que está pertinho. Mestrado. E o pessoal daí do fundo? Tem alguma ideia de carreira depois da graduação? Vocês estão fazendo graduação em veterinária? Alguma ideia de carreira? Não? O pessoal está pesquisando. Quem entrou no mestrado, entrou por quê? Carreira acadêmica. Quantos querem fazer carreira acadêmica? Se vocês saírem daqui pensando um pouco sobre isso, eu já vou me dar por feliz. Primeira coisa, vocês acham que vocês vão ter emprego na academia? Todos vocês? Concurso, universidade particular, vocês acham que tem vaga para todo mundo? Não? Se não tiver vaga, o que vocês têm alguma ideia do que fazer? Vocês estão se preparando para não ter vaga na academia? Alguém tá? Pesquisa? Pesquisa. Então não é para todo mundo, né, gente? Não tem vaga para todo mundo. Essa é a dura realidade. E a gente precisa ter um plano B, precisa se preparar para isso. Uma coisa que é importante, é um dado bem legal, talvez vocês não conheçam, é a realidade do mercado de trabalho. Então, esses são dados recentes do mercado veterinário no Brasil. Mercado farmacêutico veterinário, tá? Farmacêutico de vacinas. Então, de biológicos, que são as vacinas, é essa fatia, parasita veterinário. Cães e gatos, aves, suínos e equinos. Alguém trabalha com caprinos? Aqui? Ovinos. Coelhos. Peixes. Sinal vermelho, tá? O mercado para esse tipo de espécie não é um mercado muito grande. Nossa, socorro, eu tenho que parar de pesquisar isso agora? Não, não tem. Mas abram o olho. Está pesquisando caprino, está pesquisando ovino, o quê? Está pesquisando reprodução. Como é que está o mercado de FIV? Quanto que paga FIV? Não sei que tipo de coisa que você estuda. Mas quanto que paga? Quanto que o mercado paga isso? Quanto que eu tenho que fazer para ganhar um bom salário? Né? Então, esse aqui é o dado importante para vocês. Está trabalhando com ruminantes? Ok.
está dentro do mercado, está atendendo as necessidades do mercado. Tá? Vai poder oferecer, vai sair provavelmente, claro que isso não é determinante e não é só isso, mas provavelmente na hora de oferecer para o mercado, talvez tenha alguma coisa mais interessante para oferecer. Nem que seja experiente a trabalhar com uma espécie que tem um grande mercado. Vocês têm contato com indústria? Vocês têm exposição à indústria privada? Como que é feita essa exposição? Vocês têm contato? Tem? Tá, legal. Então, é importante para quem quer entrar na indústria, quem quer ter um plano B, o projeto de mestrado ou doutorado, ele está ligado à necessidade do mercado? Quando vocês forem montar as bancas de mestrado de vocês, de doutorado, ou quando vocês vão a congressos, a encontros, vocês expõem o trabalho de vocês para essas indústrias? Vocês chamam representantes dessas indústrias para as bancas de vocês? Isso está ligado com o que o mercado quer? Vocês sabem o que o mercado quer? Isso é bem importante. Quanto que ganha o profissional fazendo o que vocês fazem? Todos vocês vão ter família. Quanto que vocês precisam para viver? O que vocês estão fazendo paga isso? Isso é algo importante de pensar antes. Isso é extremamente importante quando a gente fala, acho que não só de academia, mas de indústria privada, de mercado de trabalho. Um investimento super, super legal. Inglês. Primeiro o português, né? Isso é, assim, se não fala bem, não está nem no jogo. Não adianta nem começar a brincar. E segundo, o inglês. Vocês falam inglês? Vocês se preocupam com isso? E falar, inglês nível intermediário não existe, tá, gente? Você fala, colocar no currículo inglês nível intermediário, a indústria não... O que é isso? Né? Não rola. Então, vocês estão investindo nisso? Porque também pode ser um outro plano. De repente, carreira acadêmica não dá no Brasil, mas vocês podem ir para outro lugar. E qualquer outro lugar que vocês forem, o inglês é essencial. Tanto para fazer carreira fora, em qualquer lugar do mundo, é a primeira língua que vocês precisam saber, como dentro da indústria. A indústria cobra inglês. Tá? A gente precisa saber falar inglês, saber se expressar bem em inglês. Isso é bem importante. Vocês sabem o que é MAPA? Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. É basicamente o meu trabalho. Então, eu, como analista de assuntos regulatórios, eu cuido da regulamentação dos produtos farmacêuticos junto do Ministério da Agricultura. Então, todos os produtos, eles, para serem registrados e vendidos, existem algumas regras, existem leis, e eu cuido para que essas leis sejam cumpridas. Esse é o meu trabalho de analista de assuntos regulatórios. E uma coisa bastante interessante importante falar aqui, a diferença entre ser pesquisador e trabalhar em pesquisa e desenvolvimento. A gente fala que o Brasil, que a indústria no Brasil não faz pesquisa, né, aquela coisa toda. Faz sim. Tá? A SEB, eu posso dizer pela SEB, a empresa que eu trabalho, a gente faz assim. É pesquisa parecida com o que a gente faz na universidade, porque eu obrigatoriamente, dentro da indústria, resultado. Não é como na universidade, onde a gente está aprendendo. Então, faz parte do nosso trabalho pesquisar e ter um resultado negativo. Faz parte, né? Se, afinal de contas, você está perguntando, sabe se aquilo vai acontecer ou não. Na indústria, não é. Na indústria, quando a gente pesquisa, eu já pesquisei muito antes, eu já fiz algumas parcerias com universidades antes, então eu já espero um resultado. Então, não é pesquisar por pesquisar, é uma pesquisa mais focada. É isso, geralmente, o que faz
o P&D das indústrias. E uma coisa que a gente, como pesquisador, tem que fazer, que a universidade tem que fazer, é mostrar para a indústria o valor desse aluno de pós-graduação, o valor desse pesquisador. Então, é uma pessoa crítica, que sabe fazer pesquisa e que tem foco, que sabe desenvolver um produto do começo ao fim, que sabe fazer pergunta e sabe como responder. Isso acontece, esse tipo de pesquisa acontece bastante em diversas indústrias no Brasil. Algumas outras coisas para trabalhar a indústria veterinária que a gente precisa saber e precisa se inteirar são esses requerimentos que eu falei do Ministério da Agricultura. Então, não é qualquer pesquisa que a gente pode fazer para a indústria, não é de qualquer jeito. Existem regras, existem documentos que precisam ser feitos, existem tipos de pesquisa que podem ser feitos, isso precisa conhecer. Alguém sabe o que é um CRO? Alguém já ouviu falar? CRO são centros de pesquisa que a indústria contrata para fazer as suas pesquisas. Então, eu preciso registrar um medicamento veterinário, eu tenho alguns testes que eu preciso fazer, então, eu contrato um centro de pesquisa, uma organização de pesquisa que desenvolve todos os experimentos que eu preciso para registrar aquele produto. Ah, mas é só para registro? Não. Vários outros experimentos, eu quero testar a eficácia de um produto contra algum agente que não está na minha bula. Antes de eu fazer uma pesquisa enorme para registro, eu vou no CRO e faço o que a gente chama de uma prova de conceito. Funciona, não funciona? Esse é um outro lugar onde vocês podem trabalhar. Vocês sabem manejar pesquisa, sabem fazer pesquisa, sabem coletar dados, sabem olhar dados. Então, esse CRO é um outro lugar que vocês podem dar uma pesquisadinha, dar um Google. Tem vários aqui na região. É um outro lugar que pode absorver o trabalho de vocês. Então, aquilo que a gente já falou, né? A gente precisa trabalhar em projetos que podem nos dar emprego. Então, tem o sistema de grant americano. Qual que é o sistema de grant? Aqui é menos comum do que nos Estados Unidos. No Panamá, a gente tinha muito esse sistema de grant também. Então, a gente é um aluno, é um orientador, é um programa de pós-graduação ligado com o que o mercado pede, e aí ele consegue fazer boas perguntas, ele consegue ter boas ideias de projeto, ele conhece a necessidade de um mercado, bingo. Você tem, a universidade tem financiamento, o programa de pós-graduação tem financiamento, e vocês têm emprego, vocês conseguem se inserir no mercado de trabalho. Uma coisa importante, né, foi a nossa conversa no começo, pós-graduação não é emprego. Então, a gente começa fazendo mestrado, aí está legal, a gente vai para o doutorado, aí está legal, a gente faz doutorado, a gente faz outro pós-doutorado, a gente faz doutorado, faz pós-doutorado, depois faz outro pós-doutorado, faz outro pós-doutorado, faz outro, está no 7º pós-doutorado, mas isso não é emprego, né? Então, vocês precisam se colocar no mercado de trabalho, seja na academia, seja num concurso público, seja numa indústria privada, seja, mas vocês precisam se colocar no mercado. Pós-graduação não é emprego. Muitas vezes a gente acaba ficando porque nada mais atrativo apareceu, né? E aí isso é terrível, porque uma hora acaba. Então, é importante a pós-graduação, aí eu acho que é um lado mais da universidade, educar as indústrias, trazer um pouco as indústrias, conversar um pouco com as indústrias, entender a necessidade da indústria e mostrar o valor do aluno de pós-graduação. Porque, normalmente, a indústria acha que aluno de pós-graduação, ele só sabe fazer uma coisa, ele só quer saber da pesquisa dele, ele não é capaz de ter o jogo de cintura, porque na indústria, normalmente, você lida com pressão de vários lados e faz coisas que não tem nada a ver com aquilo que você gosta, mas a vida adulta é assim mesmo. Então, faz parte, claro, dos alunos, quando vão para uma entrevista, e da escola, do programa, se aproximar um pouco mais e mostrar que não, que é um aluno que sabe fazer pergunta, que é um aluno que tem uma capacidade crítica diferenciada, que é um aluno que está inteirado das necessidades do mercado. Tá? Então, acho que isso é a parte importante da universidade fazer.
E nós, alunos de pós-graduação, né? Vocês estão fazendo pós-graduação, começar a se preocupar, e o programa também começar a se preocupar, não só com a parte teórica e formal e educacional da educação de vocês, mas da formação do profissional como um todo. Então, em inglês, esse monte de ponto de exclamação, se pudesse colocar mais, eu colocava. Tá? Isso é de verdade essencial. E cada vez mais, né? A história do mundo globalizado, que já tem trocentos anos essa história, e tem gente que ainda não caiu a ficha de que não, se não souber inglês, vai ter muita dificuldade de conseguir um emprego bacana, mesmo na academia. Treinamento de liderança. Isso a gente não tem, né, na pós-graduação. Treinamento de liderança e gestão de pessoas. E muitas vezes é só o que a gente faz quando a gente vai para a indústria privada. Depois que você entra, né, fazendo um pouco do operacional, mas depois, se você não tiver liderança, não tiver as competências, liderança e gestão de pessoas, vocês não vão a lugar nenhum. E é algo que eu sinto que a universidade não se preocupa, mas é muito importante. Empreendedorismo. Aquela coisa de querer fazer acontecer, e ir atrás, e a proatividade, e tomar a coisa como sua, e que ela vai funcionar. Essas competências, que não são competências técnicas, são competências comportamentais, o desenvolvimento delas é extremamente importante para qualquer profissional, em qualquer área. E, em geral, a gente que faz pós-graduação, a gente acaba não tendo a gente, às vezes, até tem esse perfil, mas acaba direcionando para um lado mais técnico, para um lado mais operacional, e não pode. Essas competências comportamentais a gente tem que desenvolver. Fazer currículo vitae. Vocês fazem? Vocês têm currículo? Quem tem LinkedIn? Só? Gente, quem não tem LinkedIn, a única rede social que tem que ter é LinkedIn, tá? Instagram, Facebook, mas não sei o que, tá fora, né? Então, quem não tem LinkedIn, cria LinkedIn. Os recrutadores, eles buscam pessoas no LinkedIn, eles olham o LinkedIn, depois, se eles gostarem do LinkedIn, eles pedem currículo. Tá? Então, quem não tem LinkedIn está fora. Entrevista de emprego. Vocês sabiam que tem forma de fazer entrevista de emprego? Quando eu comecei essa jornada aí para conseguir uma vaga na indústria, eu pedi ajuda de um profissional de RH. Eu contratei um profissional de RH, porque eu não sabia me comportar numa entrevista de emprego. E, gente, tem formas de se comportar em entrevista de emprego. Coisa que a gente não aprende na pós-graduação. É coisa que a gente aprende fazendo. Mas como no meu caso, quando eu fui para a indústria, eu já estava meio velha, eu não aprendi a fazer porque eu nunca fiz. Então, tem formas de se colocar na entrevista de emprego. Tem formas de se vender profissionalmente. Isso a gente precisa aprender. Como é que a gente aprende? Fazendo. Então, entrevista um outro, fala com o espelho, grava. Mas prestem atenção nisso. Né? A gente precisa aprender a se vender como profissional. Coisa que na academia isso não acontece, porque na academia a gente faz concurso, você conhece o professor, você vai levando. Né? Não, ao mundo privado, a inserção do pós-graduando na indústria privada, ela não é assim. A gente tem que desenvolver várias competências comportamentais que estão de acordo com a necessidade do mercado. Uma delas é se vender profissionalmente. Como fazer automarketing sem ser arrogante, que é a história do se vender, como se comportar. E a empresa? A gente precisa educar a empresa, isso na entrevista de emprego, sempre que a universidade tiver oportunidade, de que o aluno de pós-graduação ele pode fazer a diferença. O conhecimento técnico, ele no geral ele é pouco valorizado quando ele é só técnico. Então, o mercado de trabalho ele valoriza bastante, não só o técnico,
mas também as competências comportamentais. Então, a gente fala que a pessoa ela é contratada pela competência técnica, que é o que todo mundo tem, mas demitida pela falta de competência ou comportamento. Ela não sabe liderar, ela não sabe fazer gestão de conflito, gestão de pessoas, ela não sabe se vender. Então, a gente precisa entender que mercado que a gente está inserido, que mercado que vocês querem atuar, aonde vocês querem trabalhar e tentar focar a pesquisa, tentar focar o investimento de vocês nesse mercado. As normativas do Ministério da Agricultura, é importante, não precisa saber não, só dá uma olhadinha lá, saiba que tem um que a gente chama de decretão, chama 5053, então lá, decretão 5053 mapa, é um negócio enorme, chato, dá uma passada de olho, vocês vão ver a quantidade de regras que todos nós, como pesquisadores, trabalhando na indústria, precisamos seguir e que a gente precisa conhecer. Entender o perfil do profissional que as empresas estão procurando. Alguém sabe se tem alguma vaga aberta na região, em indústria? Alguém pesquisa isso? Alguém sabe? Não? Vocês já pensaram, vocês já alguma vez olharam, sério mesmo, não precisa responder para mim, mas pensem, já olharam a indústria privada como uma oportunidade real de emprego? Já? E vocês sabem em que vaga vocês se encaixariam? Se alguém disser para mim, pesquisador, eu vou dizer, tá, e onde você quer, tem pesquisa? Que tipo de pesquisador você está esperando ser? Vocês já pensaram nisso? Tá, a indústria privada pode ser bacana, mas onde vocês se encaixam? E o que vocês estão fazendo hoje se encaixa nisso que vocês querem fazer na indústria privada, naquilo que vocês querem oferecer para a indústria? Isso é uma coisa legal para pensar. Se a gente não pensar nisso, a inserção não vai acontecer. Ou vai ser de um jeito que não vai ser legal para vocês. Vocês sabem a história de patente e publicação? A gente está falando com um pesquisador, né? Todo mundo quer ter patente. Vocês sabiam que para a indústria a ideia só tem valor se ela não estiver publicada. É só aí que ela pode virar patente. Então, a gente, como pesquisador, quer publicar tudo e tem que publicar, porque é o que a universidade cobra, né? Publicação, publicação, publicação. Mas vale aí um olhar um pouco mais empreendedor. A gente vai publicar, isso aí pode virar patente, eu posso vender isso para alguém, como é que é? Quem quer falar alguma coisa, gente? Alguém tem alguma dúvida? Está todo mundo meio assustado, deprimido, chateado. Alô? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Sim? Não? Tenho várias aqui também. Quer fazer uma, seu Gustavo? Não, tá. Evelise, eu sou orientado ao professor Augusto, estou começando o doutorado agora, estou no 2º semestre, e é uma preocupação minha, eu já vim para fazer o mestrado com essa preocupação de fazer algo que fosse aplicado para o mercado de trabalho. A gente trabalha com custo de produção aplicado a bovino em confinamento, foi a aplicação do mestrado. Daí a proposta para o doutorado seguiu na minha cabeça, e conversando com o professor, a gente tentou seguir esse mesmo direcionamento. Fosse uma proposta que pudesse ser aplicada ao produtor e para o mercado como um todo, e que também, por outro lado, fosse pesquisa de ponta e colaborasse, então, com os produtores e com a indústria. Só que tem aquele trade-off, né, que a gente fala. Você direciona um pouco sua pesquisa para a parte prática, você perde um pouco da qualidade científica e do rigor científico, que tanto a universidade cobra por aqueles índices A1, o fator de impacto das revistas, né?
você direciona a sua pesquisa, então, para essa pesquisa de alto impacto, você perde, então, a inserção prática do mercado. Então, não é fácil fazer essa escolha. Inclusive, recentemente fui falar com o professor, na semana passada, né, a respeito disso, porque vão aparecendo oportunidades durante a pós-graduação, e aí a gente, como aluno, é cobrado por um rigor de dedicação exclusiva, em que você tem que fechar os olhos para algumas oportunidades que aparecem, por ter formalizado, né, esse acordo com a universidade. Por outro lado, isso depois acaba virando um problemão, né? Onde que a gente vai inserir tudo isso de gente, sem uma aplicação prática? Aí eu gostaria de ouvir de você, com sua experiência, como trilhar aí esse meio termo, ou esse caminho aí para ser menos árduo durante o processo e também depois ao final dele, né? Na verdade, acho que a situação todo mundo passa, né? Em relação ao rigor científico, eu acho que ele tem que existir sim, mas eu não acho que ele impede a aplicação do seu trabalho, né? Eu acho sim que a universidade tem que exigir rigor científico, né? Vocês estão numa das melhores universidades do Brasil, se aqui não tiver rigor científico, a gente não vai ter em lugar nenhum. Tem que exigir que publique em revistas de alto impacto, sim, porque é daqui que sai o conhecimento. Mas, de novo, isso não devia ser oposto, e não é, eu não acredito que seja oposto, a um trabalho aplicado. Por exemplo, você falou para mim que trabalha com nutrição de bovinos em confinamento, é isso? Se eu entendi bem? Custo de produção do confinamento. Você trabalha com ruminantes, né? Eu não entendo por que o teu alto rigor científico atrapalharia de novo, né, a aplicação prática do seu trabalho. Eu acho que agrega, e eu acho que você, caso queira, pode oferecer para a indústria, inclusive, o rigor científico, o alto rigor científico, que não existe na indústria, não com a criticidade que a gente tem na universidade. E isso é algo que você, como aluno de pós-graduação, vai aprender e vai poder comparar e vai poder oferecer. Vai poder até estimar o custo do risco de não ter essa criticidade na indústria. Coisa que é sua, que você aprendeu porque você aplicou uma vez. E isso você não vai aprender na indústria. E isso não atrapalha a parte prática do seu trabalho. Não é fácil, mas as coisas não podem ser contrárias. Claro. Assim, talvez o problema da divulgação dessa pesquisa para ser uma pesquisa de alto impacto, também tem o outro lado da moeda, que são os revisores, né, que a gente diz, das grandes revistas. Para eles não estão interessados em divulgar, às vezes, equação matemática ou método científico de cálculo de custos. Daí, para eles, às vezes, não impacta tanto quanto pesquisar uma bactéria do rumen que pode aumentar o desempenho em 0,1 gramas. Então, às vezes, o sistema como ele está feito, às vezes nos prejudica nesse sentido. Eu tenho confiança no método que eu utilizei, eu fui rigoroso devido ao professor de ser rigoroso e a gente segue essa linha. Mas, às vezes, isso não dá uma garantia da gente de uma boa inserção numa publicação científica tão boa. Essa dificuldade que a gente passa, que olha para o nosso trabalho, olha, isso daqui não é zootecnia, isso daqui é matemática, olha, vai para a economia, né, onde que está inserido o método. Bom, isso daqui não é uma economia aplicada, né, então isso daqui é nutrição, a produção animal. Então a gente fica nesse... Mas eu não sei se... Aí você está falando de rigor de revista, né? Pode ser uma boa oportunidade de você treinar a venda do seu trabalho. Então, talvez, não sei se é o caso, mas talvez uma boa oportunidade para você, eu vou submeter numa revista de economia, que você falou que é onde se insere. Talvez, não sei se é possível, mas na hora de escrever de uma maneira bastante sexy para os economistas, para que eles deem valor. Se é uma revista de economia, eles vão dar valor para o lado econômico da coisa. Talvez seja uma oportunidade que a academia oferece e que a gente às vezes não aproveita, de vender aquilo que a gente quer vender.
Porque certamente isso acontece com todo mundo, e aconteceu comigo também. Tem várias partes do meu trabalho que estão lá, que são bonitas na hora que você publica, mas que você sabe que não está tão bonito assim. Fala, nossa, de tudo isso aqui tem que publicar isso mesmo? Tem certeza? Putz, grila, tem mesmo? Nossa. Né? No teu trabalho também tem isso. Então, talvez escolher a revista que te dê mais conforto, que você consiga publicar as coisas que você mais acredita da forma mais bonita. Né? Talvez seja um exercício mesmo, de, né, como escolher o que vender, né, o que colocar. Posso agregar alguma coisa nesse esse diálogo? Porque uma questão que tem tudo a ver com isso, e eu queria ouvir a tua opinião, Evelise, porque o que o mercado no Brasil demanda são coisas muito mais simples do que a ciência nos exige aqui dentro. E é mais ou menos isso que o Gustavo está querendo dizer. Infinitamente. Entendeu? E isso é uma coisa que, assim, a gente que trabalha mais na área das ciências humanas, assim, não tem como a gente não se preocupar com o lado humano da coisa, né? Então, assim, é duro muitas vezes você estar sendo cobrado por um resultado de ponta que está muito, muito, muito além da demanda que aqui do lado a gente está precisando. Que o nosso produtor ou que a nossa agroindústria está precisando aqui. Então, mais ou menos o que o Gustavo quis dizer é isso. Eu vou ficar uma semana inteira para fazer uma revisão de literatura de ponta para resolver um problema que, na verdade, o que eu preciso resolver aqui é simplesmente ensinar, por exemplo, um produtor a fazer um custo simples de produção que ele não sabe ainda. Você está entendendo? Então, juntar essas pontas, além de todo o desafio de escolher a revista, de escolher a área, a gente está num país a gente está um país que quer ser primeiro mundo na ciência, mas a gente é terceiro mundo na vida real. Entendeu? Então, equacionar isso daí, eu não sei se eu traduzi bem a pergunta dele, mas isso é uma preocupação que eu tenho enquanto orientador, que a gente tem. Você está entendendo? Você tem uma demanda científica que não é a mesma demanda social. Em princípio, claro que dá, a gente faz de tudo para tentar juntar, mas muitas vezes você tem que ceder num dos lados. Vai propor uma coisa super complexa que o produtor não vai nem entender, e por outro lado, para a ciência, aquilo é pouco complexo, é pouco avançado para a ciência. Tá. E aí, minha pergunta é claro que aqui, o primeiro compromisso de todo mundo, afinal de contas, são todos pós-graduandos, eu acho que o primeiro compromisso de todo mundo é publicação, né? É publicar. Aí a minha pergunta é... Escute bem, Gustavo, que ela falou. Não, gente, sim, né? O primeiro compromisso de todo mundo aqui é aluno de mestrado, doutorado ou graduação, enfim. Então, o compromisso é publicação. A minha pergunta esse trabalho altamente complexo, necessário para publicar, dentro dele, ele não responde a necessidade do pequeno produtor também? Será que não dá para a gente procurar na academia fazer as duas coisas, até para deixar o negócio mais, até para o aluno sentir o negócio mais gostoso, se vê a aplicação prática do que ele está fazendo? Será que não dá, é uma pergunta, será que não dá para a gente publicar com alto rigor científico, fazer aquela revisão, fazer tudo aquilo que o revisor está pedindo, mas com ideia de que até eu chegar aqui, nesse processo, eu resolvi problemas de pequenos produtores, que é o que vocês querem? Será que não dá para fazer isso? Será que não é isso que a gente precisa? Né? Não, eu entendo, não. Isso aqui não vai servir para cá, não vai. E quem está aqui não está preocupado com isso. Né? Quem está revisando os nossos artigos não está preocupado com isso. Às vezes, uma solução super simples, que vai resolver a vida de vários produtores de leite da região, não tem o mesmo apelo para um revisor do que um cálculo mega complexo de economia, enfim. Tudo bem, o cara que está aqui não está preocupado. E a gente está também, tá? Como pós-graduando, a gente está preocupado com isso aqui também, porque é disso que eu preciso, esse é o meu compromisso. Mas se no caminho eu resolvi, né, conseguir fazer com que esse trabalho resolvesse as coisas mais mundanas, eu acho que fica muito mais legal e eu acho que isso é possível. Boa noite, Evelise. Meu nome é Henrique, eu sou doutorando aqui do programa de zootecnia da FZEA. E eu gostaria de saber qual foi a sua decisão em decidir sair da vida de pesquisadora para a vida de empreendedora e depois voltar para
vida de pesquisador em empresa? Na verdade, cansaço. Cansaço com a vida que eu tinha. Repito, eu gosto muito. Não, gente. Acho que esse negócio cai. Não tá não. Eu gosto muito de estudar. Inclusive hoje eu tinha aula. Eu gosto muito de estudar, continuo estudando. Mas chegou uma hora. Como é que você chama? Henrique, prazer. Chegou uma hora na minha vida, Henrique, que eu não queria mais essa vida de eu vou pegar a bolsa aqui, eu vou pegar a bolsa lá. Prestei alguns concursos, aí você fica naquela ansiedade de concurso. Eu era tão pesquisadora e tão voltada para isso que eu fiz o primeiro curso de especialização em biotérias na Universidade de São Paulo, eu fiz. Eu só não tenho o título de especialista porque a gente ainda está brigando no CRMV para isso, mas eu tenho curso de especialização em biotérios. Eu trabalhei com ciência básica, olha que beleza. Trabalhava com macrófagos. Super aplicado, né? Então, quando eu saí do Brasil e fui para o Panamá, eu já estava bastante cansada dessa vida de bolsa, dessa instabilidade e da velocidade com que as coisas aconteciam na Universidade de São Paulo, que era a experiência que eu tinha. Quando eu fui para o Panamá, eu era pesquisadora, eu não era mais aluna. Mudou um pouco, mas a vida continuava do mesmo jeito. Eu ainda dependia de concurso, as coisas ainda eram muito lentas, eu ainda dependia muito do governo panamenho, embora lá a história do grant com as empresas seja mais comum do que aqui, é bastante comum. A velocidade das coisas não me agradou muito. Então, quando eu voltei, eu falei, não, eu quero fazer outra coisa. Eu fiz isso a minha vida inteira. Será que é só isso que eu sei fazer? E aí, por curiosidade, o meu marido ele é administrador, e eu pedi a ajuda dele para a gente montar uma empresa. E aí eu montei um estúdio fotográfico. Eu gosto muito de fotos, sempre gostei, ele também, nós montamos um estúdio fotográfico. E para mim ali foi o ponto de virada, porque as coisas eram mais rápidas, eu tinha mais controle das coisas, eu podia fazer, as coisas dependiam mais de mim, né? E eu não precisava ficar naquela angústia de a bolsa vai sair, como é que vai ser. Mas, de novo, eu sempre gostei muito de estudar. E aí passou um tempo, isso acho que não vai abandonar ninguém nunca, essa história de gostar de estudar, então aceitem que dói menos, a gente vai gostar a vida inteira de estudar e vai gostar de ler, quem gosta mesmo. Passou um tempo, eu falei, nossa, eu estou estudando muito pouco, eu preciso voltar para a universidade. Fui para a Unicamp. Aí voltou depois de um tempo, voltou a sensação, aí um pouco mais madura, voltou a sensação de, nossa, mas eu vou voltar para aquela vida de novo, aquela coisa de concurso e bolsa. E não tem, porque não tinha espaço, né? A verdade não tem espaço, gente. Não tem vaga para todo mundo. Modéstia à parte, eu sou bastante boa no que eu faço, eu era boa pesquisadora, mas não tem espaço, não tem vaga. Não tem. E foi aí que eu falei, não, será que eu não consigo estudar, fazer o que eu gosto, usar o meu conhecimento na indústria? E aí que eu fui pesquisar a indústria, o que tem, onde eu me encaixava, o que eu podia oferecer. Foi aí que foi a minha trajetória foi mais ou menos isso. Oi, tudo bem? Meu nome é Gabriela. Oi, Gabriela. Quase terminando meu doutorado, 2 meses aí só. Olha só, um monte de gente terminando doutorado que ficou quietinha, hein? Estou pensando, né? Eu sou da FZEA. Eu trabalho mais com a parte de molecular. E, principalmente nessa parte, a gente se preocupa na pós, como você disse, só com artigo, com alto impacto, A1, só tentando fazer o melhor. Eu queria saber, assim, porque eu monto meu currículo e já vou mandando para tudo quanto é lado, né? Aí eu só queria saber como o pessoal de RH da iniciativa privada, eles olham esses artigos. Se eles vão lá, tipo, contar, ela tem 20, não importa se é B1, B2, qualquer coisa, ou se eles olham lá, tipo, ela tem só A1, ela vale a pena, tipo, algo assim. Eles não estão nem aí, né? Ai, desculpa. Não. Oi, não, é boa mesmo. Eu vou te falar que eu passei por isso. Eu também tenho, né, vários artigos publicados, um capítulo de livro, uau, vou detonar.
Fui na consultoria de RH, a moça olhou meu currículo e falou assim, ó, isso aqui você pode tirar tudo, viu? Oi? Pode tirar tudo. Não. Não. A iniciativa privada não vê isso, mas não vê isso, vírgula, não vai ver o impacto da revista, não. Você não precisa nem elencar as suas publicações no seu currículo. Mas a indústria privada, ela olha alguém, principalmente para trabalhar na área de pesquisa da empresa, é claro que conta. Né? Alguém que já publicou, alguém que é... Né, olha, ela atua na área, ela já publicou em várias revistas, não sabe o nome da revista, já publicou em várias revistas, é alguém que já foi a vários congressos, se publicou em alguma, acredito que tenha publicado em inglês, falou, olha, não, mas ela escreve em inglês, ela sabe ler e sabe fazer, é uma pessoa, é um profissional que sabe fazer boas perguntas e colocar as perguntas e respostas no papel. Então, não é, de maneira nenhuma, isso não é ignorado pela indústria privada. O que é ignorado é teor de impacto de revista, isso sim, mas o fato de ser um profissional que publicou não é, até porque se espera, a indústria privada espera sim que o aluno de doutorado tenha publicado. Se o aluno de doutorado não publicou, alguma coisa aconteceu. Né? Mas impacto de revista não. Boa noite, meu nome é Ana Clara, Oi, sou Ana Clara. aluna de mestrado da FZEA. E eu tenho uma curiosidade, porque assim, eu sou veterinária e desde o começo da faculdade eu sempre pensei que eu queria trabalhar com pesquisa, mas numa área bem aplicada. Resolver algum problema direto do que está acontecendo no mercado. E aí a gente acaba entrando numa pesquisa muito básica no nosso laboratório. Então, eu queria saber um pouco da visão de vocês para quem estudou coisas muito básicas entrar num mercado. Olha, vou te dar a minha experiência, tá? Eu estudei coisa muito básica, eu estudei atividade de macrófago em Camundongo. Era ciência básica e tal. Em termos de pesquisa para a indústria, eu não tinha nada para oferecer em termos de... Por exemplo, eu trabalhei com um custo, ele trabalha lá com um custo de produção. Então, ele vai para uma indústria de ração animal, por exemplo, trabalhar na área técnica de auxílio ao produtor. Ele, numa entrevista, eu e ele tem muito mais a oferecer do que eu, né? Porque ele tem um conhecimento técnico que eu não desenvolvi na minha jornada acadêmica. Por outro lado, nós, alunos de pós-graduação, de novo, a gente desenvolveu algo que é muito importante para a indústria e que contrata, que é o pensamento crítico, que hoje em dia não se tem. Então, se por acaso alguém que está aqui não está acostumado a fazer perguntas, a ler e aceitar tudo que lê, muda, tá? Porque esse pensamento crítico é o que nos torna diferentes, é o que nos torna especiais, como profissionais. Então, quando eu fui para o mercado de trabalho, quando eu fui oferecer o meu conhecimento para a indústria, uma coisa que chamava muita atenção de todas as entrevistas que eu fiz é que eu era focada, que eu sabia fazer perguntas, que eu sabia ler, que eu lia bem inglês, que eu me expressava muito bem, que eu escrevia bem e que eu era muito curiosa. Isso independe da área que você faz. Mas, sim, quando a tua pesquisa está voltada para a necessidade do mercado, sai na frente, não vou dizer que não. Sai um pouquinho na frente, sim. Até na hora de conversar com o entrevistador, fica um pouco mais fácil, quando você está aplicado. Eu achei muito boas as perguntas de vocês, ótimas as suas respostas, mas nesse último ponto eu só queria, não sei se é uma sugestão, porque assim, mesmo que a gente, eu falo muito para as pessoas próximas a mim, mesmo que a gente esteja super dedicado numa coisa muito focada, isso não nos impede de perder a noção do mundo como um todo. Tá certo? Não é porque eu estou lá estudando a molécula do camundongo que eu não posso ler sobre o mercado do milho, do trigo, do custo de produção, do que está acontecendo na política, o que está acontecendo no cinema, o que acontece na economia.
Então, esse eu acho um problema. E veja bem, isso está na nossa mão. Eu posso estar super focado na minha pesquisa, mas eu posso assistir palestras, tá certo? Sim, eu posso assistir palestras diversas, eu posso assistir notícias, eu posso participar de cursos diversos. Então, isso cabe muito a gente gerenciar também. É verdade. Então, é só uma pequena dica, mas isso aqui é muito óbvio para mim, mas eu vejo que algumas pessoas se perdem muito nisso. E eu fico particularmente assustado, eu não sou veterinário, né, eu sou engenheiro agrônomo de formação, e eu fico particularmente assustado com aqueles colegas que eles só fazem uma coisa a vida inteira, seja na agronomia ou na veterinária. Então, o cara trabalhou com produção de milho, então, em entomologia ele trabalhou com produção de milho, quando foi ver doença de planta ele trabalhou com doença de milho, só do milho, 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 milho. O cara que só vê milho e não olha para mais nada a vida inteira, ele vai ter problema. Então, mesmo que a gente seja super focado, isso que eu acho, entendeu, Evelise? Mesmo que a gente seja super focado, cabe a nós ir atrás dessas outras coisas, para não ficar bitolado. Aí você agrega as duas coisas. Você sabe muito de uma coisa, mas você tem noção do resto que está acontecendo no mundo. Então, eu me preocupo com esses que ficam muito, muito só naquilo que estão pesquisando. Eu sei que o tempo é complicado, que a gente é muito exigido, mas cabe a gente gerenciar o nosso tempo para isso, né? Ótima colocação. Inclusive, saiu, deve ter um mês, na Veja, uma reportagem que a gente está vivendo mais, está trabalhando mais tempo, e as pessoas estão mudando completamente as suas profissões no decorrer desse tempo, porque ninguém aguenta ficar trabalhando trocentos anos na mesma coisa hoje em dia. Então, as pessoas têm 4, 5 profissões. Então, tinha ele começou, acho que ele foi administrador, depois ele fez... Bom, enfim, eu sei que ele coisas completamente diferentes, e agora ele já estava beirando os 60 anos, trabalhando mega ativo, e ele tinha montado uma produtora de música ou de vídeo. Então, vai bem nisso que ele falou. A gente precisa abrir a cabeça e ler coisas diferentes, se interessar por coisas diferentes, né? Quem vê muito isso aqui perde o que está acontecendo do lado. Às vezes tem oportunidades muito legais passando do nosso lado, e como a gente está muito fechado e muito focado, a gente não enxerga. E elas passam a todo momento. A gente só precisa estar atento para olhar. Então, isso é bem importante. Ai, tem gente ali atrás. Espera aí que eu levo. Desculpa. Eu queria voltar um pouquinho para a graduação. Eu sou a Rosane, eu estou no final da graduação, eu faço veterinária na FISEA. E eu sempre vi o mestrado como uma coisa totalmente necessária para entrar no mercado de trabalho com um diferencial. E eu sempre quis fazer um mestrado mais aplicado a uma área que mais associada ao que o mercado está precisando, talvez em parceria com alguma empresa. E agora, recentemente, eu venho lendo algumas notícias sobre a pesquisa científica no Brasil, que já me fez fazer outra pergunta. Como que vai ser o mercado para pós-graduação e na pós-graduação? O que já me fez pensar, não exatamente isso, mas acho que como os investimentos estão muito baixos, eu estou começando a pensar em ir direto para um trainee, por exemplo, em vez de primeiro fazer um mestrado, por causa do baixo investimento atual na ciência. Eu queria saber a sua opinião sobre isso. Você gosta de estudar? Você gosta de fazer pesquisa? Você teve alguma experiência com iniciação científica na graduação? Sim, eu estou fazendo iniciação. Tá, legal. A gente recebe bastante estagiário na SEVA, e essa fase que vocês estão se formando e vendo que vão fazer é uma fase muito dura, né? Porque tem medo de não conseguir emprego, medo de se formar, muda muita coisa. O que eu costumo dizer, e é uma opinião particular minha, tá? É o seguinte: se tiver oportunidade de sair da faculdade, seja para fazer trainee, seja para ir para uma indústria de trainee, seja para fazer alguma outra coisa, mas se você puder ficar um tempo sem nenhum compromisso com a universidade, faça isso. Faça isso porque até então foi só o que você fez. Então, a gente tem vários estagiários que terminam do mesmo jeito. Nossa, eu acabei de terminar a graduação, o que eu vou fazer? Eu vou fazer mestrado, porque eu não estou preparada. Mas, de repente, se você consegue um trainee de uma empresa, ou consegue trabalhar em alguma empresa, que é o que aconteceu com vários dos nossos estagiários, de repente, você fica um ano nessa empresa e a tua cabeça muda. Talvez até você volte para a universidadezinha para fazer mestrado, doutorado, o que é muito legal, é muito importante, de verdade. Mas, de repente, você está saindo da graduação pensando em fazer mestrado em
sei lá, parasitologia, de repente você vai para uma indústria que trabalha com ração, e aí você vai fazer com desenvolvimento de suplementos, se for o caso. Você vai ter um tempo para você perceber as necessidades da indústria, perceber onde você se encaixa, e de repente fazer algo mais aplicado. Ou de repente você sai da graduação, arruma o trabalho numa indústria e percebe que, tá, de técnica, o que você está fazendo ali, você está aprendendo. Mas você quer fazer um MBA em gestão de pessoas, de repente, nossa, eu estou vendo que na empresa que eu estou, eu tenho oportunidade de ir para uma vaga de gestão, de ir para uma vaga de liderança, de coordenação. Será que eu não tenho um curso para desenvolver isso? Será que eu não posso fazer um curso de gestão de pessoas? Então, a minha opinião particular, se tiver oportunidade, não vá direto para o mestrado por falta de opção, porque você não teve tempo de procurar outra coisa. Vá, faça alguma coisa diferente e sinta um pouco a necessidade, da tua necessidade. A gente tem uma estagiária, que ela foi estagiária, ela estagiou lá bastante tempo, estagiou uma vez, depois voltou, e aí ela foi efetivada. Ela terminou a graduação e foi efetivada. Ela trabalha como analista júnior de pesquisa clínica. Então, as pesquisas que a gente faz, né, os experimentos que a gente faz para esse medicamento, ela monitora isso. E quando ela saiu, ela queria fazer um mestrado X, e hoje ela está com outra cabeça, está pensando em outra coisa, que eu acho que vai ser muito mais bacana, para ela muito mais aplicado, não só para trabalhar na Serra, mas para ela trabalhar em qualquer outro lugar. Meu nome é Suelen. Prazer. Eu trabalho com pet food há 13 anos. Sou gestora de qualidade de uma empresa. Legal. Sempre trabalhei com isso. Então, saí da graduação, fui trabalhar. E teve algumas particularidades. Fui fazendo pós-graduação, línguas, enfim, toda essa parte, né, que eu trabalhava. E aí, eu faço uma pergunta para você. Gostaria de ver a sua opinião em relação a isso. Aqui eu estou com uma turma do mestrado profissional da universidade. Nós todos trabalhamos, cada um no seu ramo, e voltamos agora a estudar, né? Ter a oportunidade de voltar à vida acadêmica. No meu caso, para voltar, foi realmente que eu sempre gostei muito de estudar, nunca parei, e isso é um enriquecimento muito grande para mim. Eu gosto mesmo e pretendo fazer mais coisas ainda. Já que a indústria, ela realmente, quando sai um aluno da graduação, e a gente recebe muitas pessoas no meu ramo de trabalho, pelo menos a gente vê algumas dificuldades que eles têm, realmente, tem coisas que eles não aprendem na universidade, principalmente a proatividade. Você interagir com pessoas de todos os níveis, né, que é o chão de fábrica que nós falamos, então você tem que ter tátil, você tem que ser uma pessoa igual a eles, necessariamente, né? Então, a gente percebe que as pessoas saem da universidade com essa dificuldade da proatividade, de pegar para fazer, de se inteirar realmente e querer aquilo. E isso é muito importante, é o que a gente sempre solicita. Isso é o maior diferencial de você contratar um recém-formado. Foi assim comigo. Eu saí da universidade já empregada, tive uma grande oportunidade e agarrei. No caso, o que eu gostaria de ver com você assim, então, a empresa ela tem que ver isso realmente do graduado, do mestrando, do doutorado, que quer trabalhar na indústria. Então, ela tem que verificar não só o que ele aprendeu, mas se ele tem isso. No caso, então, eu gostaria de ver a sua opinião em relação assim, o que então a universidade, o que você acha que uma pessoa, nós, como estamos no mercado de trabalho, voltamos para a universidade. O que é a universidade? O que a gente pode, na sua opinião, agregar à universidade? Qual a importância que a universidade deve dar a nós, profissionais do mercado, que temos uma bagagem muito grande, diversificada, conhecemos tudo em relação a 360 graus, vivemos todos os sistemas, né? Nós convivemos com pessoas de RH, pessoas de fábrica, entendimento de mercado, a partir no meu caso, da parte de agronegócios, né, toda a cadeia de agronegócios, para entender o meu mercado. O que você acha que a universidade deve dar valor? Aqui, valor,
ele deve dar esse profissional, né, que voltou à parte acadêmica. Quando ele volta? Então, a gente... Legal. Legal. E aí consegue fazer trabalhando? Consegue. Isso, e são matérias específicas que elas englobam necessariamente várias situações de todas as partes. Não é uma indústria só, equivalente, mas é uma cadeia. Então, são matérias bem específicas, diferenciadas de um mestrado acadêmico. Então, ele faz realmente a gente pensar como realmente a gente já convive, não só focado numa coisa só. Então, se você trabalha em um mercado, você tem que entender de todo ele. Então, realmente a gente faz. O professor Gameiro é um dos professores do mestrado. Então, ele é importante. Então, a gente queria ver o que você... eu gostaria de ver a sua opinião em relação a isso. O que a gente pode agregar para a universidade? Isso aqui, a importância a universidade tem que dar em relação, creio, ao nosso conhecimento, né? A nossa vivência de vida em relação a isso. Olha, primeiro eu acho essa ideia de mestrado profissional muito bacana. Então, eu acho que a universidade já deu um passo bem legal nesse sentido, de abrir um programa de mestrado que entende que as pessoas estão trabalhando, né? Que são profissionais, que têm aí o seu tempo de mercado de trabalho e que querem voltar para a universidade. Na minha opinião, a universidade ela é o lugar para formar técnicos. Então, em termos de teoria e técnica, é função da universidade formar. Primeiro, mas não só isso. E a universidade não forma, e aí eu respondo a sua pergunta. Uma coisa importante, extremamente importante, eu falei e eu repito, são as competências comportamentais, que a universidade não ensina. E a gente é jovem há mais tempo, eu falo, né? Esses jovens há menos tempo que a gente, eu acho que eles aprendem menos. Primeiro porque tiveram menos tempo de praticar competências comportamentais, que é a interação com diversas pessoas, desde o chão de fábrica até o presidente da empresa, que almoça no mesmo refeitório que você, e às vezes senta do seu lado, você não pode ficar, né, feito jeca, não dá. E a mesma coisa com alguém trabalhando no chão de fábrica. Então, eu acho que a gente, profissional há mais tempo e jovem há mais tempo, o que a gente tem a agregar para a universidade, para a moçada que convive com a gente, são as competências comportamentais. Então, como se colocar, como vir aqui na frente e falar, né, como que você recebe um convite para uma palestra, como você interage com o presidente, como você interage com o chão de fábrica, como você interage com a sua chefe, como é que você mostra a proatividade. Eu acho que essas competências comportamentais, que a universidade não ensina e a moçada não pratica, porque a universidade não oferece essa oportunidade, eu acho que isso é uma coisa que a gente pode agregar, sim, que vocês, como profissionais, podem agregar, sim. Talvez até, não sei, através de grupo de trabalho, ou mostrando alguns cases, mas isso é algo que eu acho que vocês podem agregar, sim. Até como testemunha disso, a presença de um aluno, de um profissional desse dentro de sala de aula já muda totalmente a figura do curso. Então, e a gente que dá aula nos diferentes programas, isso é muito claro. Não é por ela estar aqui, mas a Suelen, por exemplo, dentro da sala de aula, só a presença dela, a forma como ela interage, as perguntas que ela faz, isso já faz uma diferença ali para quem está, né, para os colegas que estão ali. Então, simplesmente frequentar, existir um programa desse, frequentar, interagir, já é uma forma de estar aproximando a universidade aqui para dentro. Para não falar que as dissertações, elas são focadas em problemas que vêm da indústria. Isso é o mais legal. Entendeu? Então, são problemas práticos, né, que vão ser tratados dentro da universidade. Então, essa interação é importante. E aí, só fazendo uma propaganda, né, a gente está iniciando uma disciplina nova, eu não ia fazer essa propaganda, mas já que ela deixou a bola picando, a gente vai iniciar uma disciplina nova, dia 7 de outubro. E por que eu estou falando isso? Porque a gente vai fazer uma tentativa diferente, que é juntar numa mesma disciplina, inclusive vai ser aqui, nesse anfiteatro, duas turmas, de 2 programas.
do programa em zootecnia, né, em nutrição e produção animal, e o programa em gestão. Então, a gente não fez isso ainda, mas eu tenho certeza que o resultado de misturar os dois públicos vai ser importante, porque a visão mais acadêmica de um, mais metodológica, vai ajudar os colegas que já estão no dia a dia e vice-versa, que trazem os problemas que são do dia a dia. Então, a gente está fazendo de tudo para tentar realmente aprimorar isso daí, entendeu? Trazer mais a universidade, esse profissional aqui para dentro. Mas não é muito fácil, né? Não é. Eu acho essa aproximação bem legal, porque com certeza o pessoal da indústria vai trazer problemas que eles não vão conseguir resolver no próprio trabalho deles, vão ficar de sugestões para o pessoal da academia resolver, e vocês vão ter uma visão completamente diferente da delas, e vice-versa. E essa troca vai ser muito legal, a visão de como resolver problemas de quem está no mercado e de quem está na academia. Acho que essa troca vai ser mais interessante, vai ser bem legal. Ok. Que horas são, pessoal? 9 horas? Ainda está. Bom, alguém quer fazer mais? Eu tenho uma pergunta para fazer. Alguém quer acho fazer que tem mais? ali, eu acho. Você quer fazer? Não? Alguém que quer tivesse fazer uma levantado pergunta? a mão. Eu tenho uma para fazer. Tá, deixa eu fazer a minha rapidinho, tá? Porque é uma coisa super simples que eu vou te perguntar, mas eu particularmente, a gente tenta orientar eles, mas nem sempre é fácil. Eu queria ouvir a tua opinião pessoal, que é a questão do inglês. A questão do inglês é um gargalo para nós, professores, mesmo a gente que já morou no exterior. É lamentável o fato de o brasileiro não saber falar inglês. Isso aí nos coloca assim num atraso absurdo. Mas a pergunta é, como que na prática a gente pode resolver isso daí? Vamos pensar num estudante de mestrado ou no meio do doutorado. Você acha melhor a pessoa investir tempo e recurso e fazer um super curso aqui, ou agora um curso à distância? Inclusive eu estou estudando um pouco, estou vendo lá uma possibilidade. Tem, por exemplo, pega o English Live, por exemplo, que me parece uma ideia legal, muito embora eu nunca tenha praticado e não conheça. Ou você acha melhor, de repente, a pessoa sacrificar, entre aspas, um ano da sua vida e ir para o exterior e passar lá? Eu, para os alunos de graduação, tenho batido muito nessa tecla. Né? Eu digo, olha, para um ano, vai para fora e depois você volta, que esse é o melhor investimento que você vai poder fazer. Mas e para um aluno de mestrado, um que já está no doutorado? Que nem sempre... A gente tinha lá a questão dos doutorados sanduíche, que estava ajudando muito. Lá era a melhor coisa que tinha, mas já está mais difícil. Qual a tua opinião pessoal? Você acha que a pessoa baixa a cabeça, faz um super intensivo, mesmo sabendo que os cursos não são lá muito bons, os cursos de inglês do Brasil? Ou você acha melhor a pessoa sacrificar e tentar passar um ano fora, nem que seja para trabalhar de cleaner, né, também conhecido como faxineiro, né, que não tem nenhum problema, nenhum demérito nisso, mas assim, qual é a tua visão, assim, como que a gente aprende inglês de uma hora para outra? Assim? De uma hora para outra é difícil, né? É difícil. De uma hora para outra é difícil. Eu acho assim, a necessidade, ela vai do que você tem da vida de cada um, né? É claro que se a pessoa puder parar, minha opinião pessoal, tá? Se a pessoa puder parar, o tempo que ela puder parar, se ela puder parar, tiver recurso para ir fora, aprender inglês fora, perfeito, porque não é só inglês que você ganha, né? Quando você vai viajar, quando você mora fora, você ganha muito mais coisa, e na bagagem vai o inglês também, mas você ganha muito mais do que a língua. Agora, se não tem jeito, tem que sentar e estudar. E hoje em dia tem muito recurso. Tem as aulas online, lá na Seva a gente tem um curso online, que você faz a hora que você puder. Gente, tem muita música, tem Netflix, tem filme sem legenda, tem YouTube, tem aplicativo. Gente, não tem, infelizmente não tem por onde fugir. Tem que sentar, botar disciplina e estudar. Não dá para ir para fora? Fazer o quê? Não dá. Precisa do inglês? Sinto muito, precisa muito. Tem que sentar e estudar. E recurso para isso, para quem não sabe nada, aprender, existe. Se vai sair falando com os cursinhos que tem, né, falando como o americano fala, não vai. Isso é muito difícil. Né? Essa fluência, é mais fácil você pegar quando você mora no lugar. Mas que vai melhorar e que vai falar inglês e que vai se expressar, vai. Tenho certeza que se aparecer uma mega oportunidade para qualquer um de vocês fazer uma palestra em inglês e não souber nada, se quiser dá um jeito e estuda e se vira e dá a palestra e fala. Então, não tem desculpa, não tem desculpa, não tem jeito, tem que estudar, não deixar, mas tem que estudar, não tem jeito, não tem jeito.
Eu sou a Gabriela, eu sou mestranda em reprodução animal e a maior parte da minha família atua na indústria. E uma coisa que eu percebi das empresas que eles trabalham, lógico que são ramos diferentes, mas a maior parte delas não valorizam a pessoa que tem pós-graduação. Então, a maioria delas prefere contratar uma pessoa que não tem especialização nenhuma, para que eles mesmos invistam nessa pessoa, paguem uma pós-graduação e trilhem um caminho específico para ela dentro da empresa. Queria saber se você enxerga muito isso dentro do ramo veterinário ou se acontece mais nas outras áreas mesmo. Qual que é a sua experiência? Se eu enxergo isso no ramo veterinário? Olha, depende muito do perfil que a empresa está contratando, tá? Se a empresa está contratando um júnior, a carreira na empresa, no geral, ela tem essas coisas, né? Júnior, pleno, sênior, coordenador, diretor, gerente, enfim. Se a empresa tem uma vaga para júnior, como as estagiárias que eu falei que foram efetivadas, tal, não, ela não está se importando com a pós-graduação, não. Tá? Ela vai contratar um júnior, e aí, se a empresa tiver esse plano de carreira, e se a pessoa for um talento, ela pode até investir numa pós-graduação para a pessoa, mas numa pós-graduação que seja interessante para a empresa, tá? Não para a pessoa. Agora, se a empresa está contratando, por exemplo, um coordenador de pesquisa e desenvolvimento, ela não está contratando um júnior, ela está contratando um profissional garibado. Ela vai querer uma pós-graduação. Até porque esse profissional vai para o mercado aí com o nome da empresa, olha, ele é doutor, não sei aonde, de não sei do quê. E é o nosso gestor de pesquisa e desenvolvimento. Isso pesa. Então, depende do perfil que a empresa está contratando, do perfil que a empresa está buscando no momento que a vaga está aberta. Obrigada. Eu tenho uma bem curta e grossa. Como é que faz para se conseguir estágio na Seva? Se tem trainee, se não tem, se vocês estão contratando, onde que eles podem procurar alguma oportunidade, se tem, sei lá, programa pelo site, se você podia falar sobre as oportunidades, talvez para esses níveis, né? Recém-formado, pós-graduado? Sim. A SEV, ela tem parceria com várias universidades. Então, eu sei que ela tem com a Universidade de São Paulo, tem a Universidade de Jaguariúna. E aí, essas faculdades, elas têm um período de estágio obrigatório, faz parte do currículo do aluno. E aí, a SEVA e outras indústrias, também várias indústrias têm parceria com as faculdades, com as universidades. E aí, nessa fase, os alunos se candidatam para as vagas de estágio da SEVA. Então, vários setores lá têm estágio, a gente recebe estagiário, então, no setor que eu trabalho tem, pequenos animais tem, ruminantes tem também. Então, os alunos se candidatam via essa parceria com a universidade, então é o que acontece, parte da universidade, os alunos se candidatam e passam por processo seletivo, enfim, vão lá estagiar com a gente. Programa de estágio, né? Esse é o programa tem de convênio. estágio. Tá, e tem para trainee também? Ou não a tem? SEVA não tem programa de trainee. Não. E quando ela precisa, ela contrata profissional já mais com experiência no mercado? Ou ela só trabalha com carreira inteira? Não. A SEVA ela não trabalha só com carreira, não. Ela contrata júnior, então normalmente efetiva. Quando tem a vaga, ela efetiva um estagiário, mas ela busca muito profissional no mercado também, profissional já formado. Enfim, ok, busca. Muito bom. Mais alguma pergunta, colegas, que vocês gostariam de fazer para a doutora Evelise? Não? Podemos terminar por aqui, então? Evelise, muitíssimo obrigado por você ter vindo, foi realmente muito proveitoso para nós, né? Nos dá muitas esperanças, nos ajuda a corrigir alguns rumos aí, e a gente ficou muito orgulhoso de você ter sido formada aqui pela nossa escola, tá bom? Prazer foi meu, obrigado. Então, muito obrigado de novo, a gente agradece aí. E a gente tem uma tradicional foto com o pessoal todo. Só que alguns gostam de fugir, mas a gente nunca deixa fugir. Então, vamos lá, pessoal, tirar foto com a Evelise, com a gente. Vamos lá. Ó, sempre tem um que quer fugir, o outro ali, ó, viu? Venham aqui, por favor, para a gente tirar uma foto.